Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. É uma felicidade para nós muito grande, uma honra muito grande estar aqui mais uma vez para a nossa live de perguntas e respostas. Os irmãos já podem colocar suas perguntas no WhatsApp, mandar mensagem lá no grupo ou pelo Facebook, que aí nós vamos estar acompanhando e fazendo essa live aqui ao vivo de perguntas e respostas. Então, temos aqui conosco o nosso pastor João, a irmã Santa e o irmão Décio de trás das câmeras, que vocês não estão vendo. Vamos começar fazendo uma oração, pedir ao irmão Décio que venha para cá, irmão Décio aqui, ó, que dá para os irmãos verem. Dá uma saudação aos irmãos e faz uma oração para iniciar nosso trabalho de hoje. Boa noite, irmãos. Esperamos que essa live, ela seja proveitosa para todos, Então a gente pedimos para nosso Senhor, nosso Pai, que tome conta, tome o controle desta live, que todas essas perguntas que forem feitas, as respostas que foram respondidas, essas perguntas, que seja para o nosso entendimento e para o nosso crescimento espiritual. Amém. E pedimos, Pai, que o Senhor, Pai, tenha esse Glória ambiente, a Deus. Pai, esse ambiente Assim sagrado, seja, Pai, esse Senhor. ambiente Amém. puro, Obrigado, Pai, Pai. e que mantenha até Graças o final, a Pai. Deus. Amém, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Então tá, então vamos começar. Nós temos uma pergunta aqui, a não sei se venha do gafanhoto agora, mas nós temos a pergunta aqui que a irmã Ernestina mandou na outra semana e não houve a live. Eu vou colocar aqui o áudio, tá bem, pastor? Sim, Aí o vamos senhor ouvir. dá uma saudação para os irmãos e já começa respondendo a pergunta da irmã Ernestina. Abraão, a terra da Palestina, que é Jerusalém. E nós, a semente de Abraão, herdaremos essa terra, E no arrebatamento, nós iremos ao Monte Sião e de lá nós seremos levados. Glória a Deus. Então, quando nós entraremos nessa terra? Será depois do milênio ou antes? Boa pergunta, vou passar para ele. Mas... Então, a pergunta da irmã Ernestina sobre quando que nós vamos entrar nessa terra, Depois do milênio, antes, aí o senhor dá uma... Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe todos vocês. É uma satisfação muito grande mesmo estar com vocês aqui, porque parece que esse é o melhor tempo que tem que ser passado com a mensagem, Amém. Porque essa é a hora do rapto e essa atmosfera tem rodeado bastante a gente, E a gente está, então, envolvido com as coisas de Deus. Muito maravilhosa a sua pergunta, irmã Ernestina. Isso, como disse o profeta do Senhor, quando a pessoa pergunta, ela quer saber, O primeiro passo é que Deus faz todos os pactos, Ele realiza seus pactos todos lá na Palestina, porque lá foi a terra que Ele deu por promessa, Então, o primeiro passo que nós temos é o arrebatamento, Iremos para lá. Ele disse, depois disso aqui nós estaremos em Jerusalém, de lá seremos levados, Bom, levados para as bodas do Cordeiro, são 3 anos e meio de festa das bodas, Depois do casamento, então, teremos as bodas. Quando voltarmos para o milênio, será limpo ali o espaço da Nova Jerusalém, entende? Será limpo e ali será colocado, então, a Nova Jerusalém, onde vamos passar o reino do milênio com o Senhor Jesus. Mas o total mesmo da purificação daquela terra ali, que está minada ali, de pessoas indignas que estão ali naquela terra, o profeta do Senhor diz que o jardim do Éden vai limpar tudo, Vai voltar tudo ao original do que era. Então, nós seremos herdeiros de tudo isso com Cristo. Amém. Então, antes do milênio,
nós vamos ter um espaço, né? Um espaço ali onde será limpo. O profeta diz que Deus vai limpar um espaço ali para o milênio, né? E a Nova Jerusalém será estabelecida na Palestina. Isso não temos dúvida, né? Será estabelecida ali, então será limpo para o reinado do milênio, que é um espaço. O milênio já é um espaço de tempo, né? Então, nós também vamos ter um espaço ali, né, para a morada. E depois, ele diz que depois do milênio, então Deus vai lavrar tudo, né? Vai queimar todo o pecado, né? Vem a queima e depois vem a purificação mais atrás, colocando em ordem o que era no princípio. Certo, irmã? Deus te abençoe. Muito bem, então agora vamos... Desculpe, essa frieza de vocês aqui me ataca. Vamos conversar então um pouquinho, pastor, sobre aquela pergunta. Não surgiu uma pergunta aqui nova. Então vamos àquela pergunta do gafanhoto, da locusta, que vai comendo a planta, né? Que nós ficamos de esclarecer um pouquinho na outra live, bem lá atrás. Aí quem sabe o senhor fala um pouquinho pra gente. Sim, nas etapas das pragas, né? Sim. São 4 pragas, né, que danificaram a vinha. Foi o sistema, na verdade, que trouxe essa destruição da árvore. Isso veio do catolicismo romano, né? Que implantou uma falsa doutrina. Né? Isso está estampado nos selos, está estampado nos 4 cavaleiros, também está representado ali, nas eras da igreja. E então vejam vocês que essa praga ela veio destruindo, né? Destruindo, trazendo desordem, e foi ponto que roeu toda a árvore, ficou só o tronco. Em Joel 2, né? Joel 2, vamos ver se nós achamos aqui, está aqui. 2, verso 4, né? Vocês, pegando a Bíblia aí, vocês vão notar aqui, que diz assim: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. O que ficou da locusta comeu o pulgão. Eram 4 pragas. Como também foram 4 cavaleiros de Apocalipse 6, onde esses espíritos atuaram. Tá? Então, houve a destruição, mas Deus prometeu restaurar a árvore outra vez, a árvore noiva. E ele começou essa restauração com Lutero, né? Embora que Lutero pregou uma mensagem que não foi o suficiente, né? Não foi o suficiente para dar continuidade com esta mensagem. Então ele morreu, Lutero saiu de cena, eles se organizaram, né? Então os luteranos seguiram o mesmo caminho que seguiu o romanismo, né? Mesmo que Lutero saiu lá de dentro, mas saiu ainda com o sistema dentro dele. Ele ainda saiu com um batismo de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Saiu de lá com os dogmas ainda, né? Então, ele não deu conta de restaurar a noiva. Chegamos em Wesley, a mesma coisa, né? A árvore, na verdade, foi tomando forma, né? Foi brotando, chegou em Wesley, na santificação, mas ele também se organizou. Ele trouxe também uma bagagem, não é? E nessa bagagem ele deu continuidade à destruição da árvore. Depois da partida dele, então houve outra organização chamada metodista, né?
Bem, quando chegou os pentecostais, parecia que a árvore estava restaurada. Teve línguas, teve profecias, né? Teve batismo do Espírito Santo, então parecia que estava restaurada, né? Diz o irmão Brana. Mas quando chegou, eles ainda tinham a bagagem mesma que teve o Wésel, com o mesmo batismo, né? Seguindo os mesmos costumes religiosos. Esse que é o perigo, né? Bem, quando chegou agora a mensagem do tempo do fim, de Malaquias 4, a árvore teve que aparecer restaurada. Para restaurar a árvore, o que aconteceu? O profeta teve que ir lá em Atos capítulo 1 e 2, onde desceu o Espírito Santo. Aí sim, a árvore tomou forma, entende? Tomou forma para o amadurecimento. Porque sem a mensagem apostólica, esse inseto continuava fazendo dano. Vocês notaram que quando o irmão Brana veio, quando ele pregou os selos, ele declarou o que são esses insetos. Eles estavam lá também em jezabelismo, balaísmo, o que mais? Nicolaísmo. Eles estavam também nessas etapas. Todas. Porque tudo é um conjunto, né? Um conjunto de erros que foi seguindo um erro, trazendo outro. Né? Para a destruição da árvore. Então, quando chegou o irmão Brana, ele tratou de trazer a era apostólica, porque a era apostólica começou nas raízes. Está entendendo? Deus começou a restauração da árvore no Pentecoste. Mas no ano 325, caiu de novo. Então, no ano 325, o catolicismo romano se organizou. Aí ele estabeleceu um falso batismo, né? Um falso batismo. Aí ele veio tomando forma até chegar no cavalo branco de Apocalipse 6, fingindo ser Cristo, e não era. Era o espírito do anticristo. Então, como é que começou essa destruição? Ela começou no chamado anticristo, que era a antipalavra. No momento que eles começaram a negar a palavra, começou então a crescer a destruição. E no ano 325, no Concílio de Igrejas, né, eles estabeleceram um falso batismo, um falso Natal, uma falsa Páscoa. Está entendendo? E tudo isso veio então destruindo completamente a árvore noiva. Mas Deus prometeu restaurar. Restaurar não é trocar de árvore. Restaurar é já tomar o que está pronto. Está entendendo? E quando o irmão Brana veio, ele pegou partes da árvore já pronta. Mas a copa, né, os galhos onde deu fruto, estava destruído, comido. Então o irmão Brana começou a trazer uma mensagem de restauração. Aí ele foi obrigado a clarear o que significa esses insetos, né? Qual foi o caminho que eles tomaram para roer a árvore toda. Como eu disse, isso veio, ele atuou em jezabelismo, atuou em Apocalipse 6, atuou nas eras, né? Viu? Naqueles espíritos de Rã ali também, né? Então tudo isso, o que os selos, o que o irmão Brana diz que os selos veio nos esclarecer e nos tirar fora da confusão religiosa. Pensem bem nisso. Sem o irmão Brana, sem os selos, nós ia continuar sendo religiosos. Nós nunca seria a noiva, porque a noiva, ela é uma árvore restaurada. A noiva não tem
ela não tem o denominacionalismo nela, ela é um corpo sem fermento, né? Um corpo sem fermento, um corpo sem aparência ou formosura, ela é o corpo de Cristo, né? Mas por outro lado, né, o irmão Brana, o que faz? Então ele está restaurando a noiva, né? Restaurando. E nós continuamos ainda. Pensem bem, o irmão Brana, quando ele saiu daqui, ele deixou a árvore restaurada. Certo? Faltando o quê? Aqueles membros que iam compor praticando o fruto da árvore. Porque cada membro é um galho de fruto. Estão me entendendo? E cada membro tem que produzir o fruto da árvore noiva que foi no dia do Pentecostes. A original, né? No A caso. original. Então, o que acontece? Hoje nós estamos com a árvore restaurada. Os selos vieram, né? O profeta nos mostrou o que é jezabelismo, balaísmo, nicolaísmo, tudo isso, não é? Não, na era de Paulo era o anticristo. Ainda não estava entronado, né? O falso profeta. Entende? Não estava entronado ali ainda, por quê? Porque ele ainda não havia nada que pudesse qualificar isso, porque sem que chegasse o irmão Brana, não era descoberto o que estava nos selos, o que estava nas eras, o que estava na palavra. Então, quando chegou o irmão Brana, ele restaurou. O irmão Brana não saiu daqui sem restaurar a noiva, ele restaurou a noiva. Só que está faltando ainda membros que se encaixem no corpo da árvore noiva, entende? Os galhos já estão produzindo fruto, a noiva está produzindo fruto na terra, mas tem que entrar aquele último galho para produzir o último fruto, né? Chamado árvore noiva, certo? Então por aí vocês vão pegando uma base de como entrou o espírito do erro. Primeiramente foi anticristo, agora é falso profeta, que está entronado, e futuramente será besta. O poder que ele vai montar o cavalo baio, da Apocalipse 6, e vai cumprir todos os intentos. Né? Se a igreja, se a noiva sofreu, por exemplo, perseguição, né, naquela era sangrenta, morreu 68 milhões de cristãos, né, na era sangrenta. Mas agora vai acontecer outro levante. A ordem mundial vai trazer outro levante. E o concílio está formando a imagem da besta para ela atuar agora como besta, né? Desenvolvendo o que ela vai fazer montando o cavalo baio da Apocalipse 6. Amém. Certo, irmãos? Então eu acho que deu para entender alguma coisa, né? É isso. Sim. Até onde nós temos. Tem mais, mas o tempo também não podemos ter que dar lugar para outros, né? Mas só enquanto não chegou aqui mais uma pergunta, pastor, eu queria fazer assim um comentário. Que aí o irmão Brana veio, né, e restaurou. Restaurar é trazer de volta a forma original. Uhum. Quando esses restauradores de igrejas, de quadros e tal, pegam uma obra de arte para restaurar, elas trazem de volta ao original. Uhum. Aí a gente vê assim que na igreja de Atos, a igreja primitiva lá, eles falavam em línguas, profetizavam, oravam, tinham aqueles milagres que aconteciam. E aí eu fico assim, a gente vê, eu pelo menos posso estar sem desconhecer o assunto, mas eu vejo assim, muito pouco, está muito longe a nossa igreja. Eu penso a noiva agora, no meu olhar, assim, me analisando, né? Não estou criticando nem julgando ninguém. Mas eu vejo que se eu for pegar a atuação dos cristãos da era primitiva
e da agora está muito distante a identificação. Eu fico pensando, meu Deus, cadê que a sombra curava? Cadê que orava e fogo descia? Cadê assim, o que o senhor acha que a gente pode fazer para estar mais identificado, né, com aqueles irmãos, de orar e soltar Pedro lá na prisão, né? Eu penso que eu queria saber assim, o que é que está faltando, né, para a gente chegar lá, assim. Nós estamos no caminho, né? Na verdade, nós temos que acreditar, né, no que Deus está fazendo na vida da gente. Isso aí é o primeiro passo, né? E a era primitiva, o profeta diz que ninguém vai imitar ela. Nós vamos imitar ela agora na primeira ressurreição. Aí sim, aí adoção plena. Nós tivemos toda a obra apostólica na vida do irmão Branham, né? Tudo que aconteceu lá, aconteceu. Agora a noiva, a igreja, ela é um corpo, né, que está desenvolvendo esse plano. Mas nós podemos ver assim em partes disso, irmão Branham, porque nós estamos numa adoção também em partes, né? E se nós não chegar à adoção plena, na adoção plena vai entrar a palavra falada, não é? E a sombra só curava também com a sombra de Pedro. Não se pode comparar um membro do corpo com Pedro. Pedro era um apóstolo, com promessa de sentar no trono, de ser um daqueles 12 apóstolos, né? Que sentarão lá, né? Formando aqueles 24 anciões. Nós temos que falar um dia desse numa escola para nós aprender isso aí, né? Mas então, não havia membros que curando pessoas com a sua sombra. Era um ato apostólico, então pense bem. Ato apostólico estava nos apóstolos. E nem todos os apóstolos fizeram isso, né? Aconteceu na vida de Pedro, aconteceu na vida de Paulo. Sabe por quê? Porque Pedro representou os judeus, é o apóstolo aos judeus. E Paulo era o apóstolo aos gentios. Então, Paulo tinha que ter essa mesma identidade. Entende? A noiva, o profeta do Senhor diz que ela vai marchar como um exército do Deus vivo, né? Agora, nós temos visto ainda, Deus, de vez em quando, Deus vai deixar cair uma migalha no nosso meio, vai deixar cair um pouquinho desse piquezinho no nosso meio, para nós não desanimar, ele diz. Agora, a obra apostólica, irmã, a obra apostólica que nós usamos hoje para confirmar a nossa chamada é um batismo em nome de Jesus, que foi o primeiro passo, uma ceia com pão asmo, um vinho puro, isso nós estamos fazendo, né? E temos o quê? O lava-pés. Tá? Então, essas etapas foi o princípio da obra apostólica. Entende? E então, o que está acontecendo? A noiva, ela será um corpo em ação disso, irmão Branham. Olha, vocês imaginem aqui, ó, que no dia do Pentecoste tinha 120 ali para que receberam o Espírito Santo. E não se vê nenhum deles, por exemplo, atuando como Pedro atuou, não é? Pedro era um apóstolo aos judeus, ele correspondeu, ele disse: varões irmãos, né? O que vocês estão vendo aí foi o que estava profetizado em Joel 2, caiu o Espírito Santo, né? E ali houve sinais, milagres, maravilha. Agora Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Ele estava falando ao indivíduo, tem pessoas com dom na igreja. Esses sinais seguem ele. Ah, tá. Tem pessoas no corpo da igreja, quando a gente vê, por exemplo, um milagre acontecendo lá numa igreja, é parte nossa.
O corpo não é só Pelotas. E esses dons, ele diz que esses dons estão operando no corpo. O corpo em geral. Em uma igreja, até que uma igreja pode, se nós temos uma igreja batizada com o Espírito Santo em amor, não tem nenhum dom operando. Mas está na linha da adoção, que é o mais importante, né? Subiu. Vocês notaram que aqui, por exemplo, aqui, ó, uma coisa que nós não podemos perder é o que nós estamos conversando aqui hoje, aqui, ó. É esse ligamento de perfeição que está chegando. Ali disse assim, ó, então a pequena lagarta veio tirar os frutos da árvore, a árvore noiva. Né? Eu tenho 2 páginas de frutos. Eu vou somente, quero ler alguns deles. A primeira coisa o primeiro fruto que ele tirou foi o amor fraternal. Vê aonde ele avançou? Porque no momento que tirou o amor, está tudo destruído. Não há mais como fazer nada na igreja. Por isso eu estava falando para vocês aqui, os cultos, por exemplo, que nós vamos ter em outubro aqui, ou vai operar sim, então não vai operar mais. Porque nós somos pessoas, por exemplo, assim, ó, nós estamos numa etapa de não romper isso aqui, essa fraternidade. Se o sujeito está errado, deixa ele ali, ora por ele, fica orando por ele, buscando, mas ele fica ali no meio da igreja. Ele tem direito de se assentar. A igreja é uma hospedaria onde as pessoas se curam. E nós estamos, às vezes, entendendo mal isso, né? E isso não pode mais acontecer. Então aqui, o que ele tirou primeiro? Foi o amor fraternal, o companheirismo. Né? Uma pessoa, por estar apostatada, ela não saiu da linha da salvação. Olha o que o irmão Brando ensina. Uma pessoa apostatada, ele diz que é como um jumento. Ele está na linha da redenção. Ele tem direito da redenção. Isso. Então, nós fizemos algumas coisas erradas no princípio aí, né? Jogamos para lá, jogamos para cá, mas agora é ajuntamento. Tudo que está ali ouvindo a palavra está debaixo da oração. E Deus é capaz de mudar uma pessoa. Ele é capaz de fazer isso. Porque ele está ali, ele não saiu, ele não se retirou, ele não virou as costas para a igreja. Então, isso que nós temos que ter cuidado. Olha aqui. Então, tirou o amor fraternal. Isso foi correto. Esta é uma das coisas que mata a igreja. Olha aqui. Que mata a igreja. Bem, ali, quando o amor fraternal, sim, Senhor. Então, o fruto seguinte que ele tirou foi da árvore. Então, recorde, o amor é o primeiro fruto da árvore. Foi o que produziu no Pentecoste. Então, no momento que isso separou, que foram espedaçando com falsos batismos e outras coisas, isso foi afastando, dividindo a igreja. E a igreja, então, o que aconteceu? Foi entrando nesse espírito errado, né? E saindo fora da palavra. Esse é o grande perigo. Né? Que nós temos que zelar muito nessa hora aqui, ó. Muito mesmo, né? Olha aqui, então, olha aqui, veja o que ele tirou mais. Agora, ele tirou o amor, tirou a alegria. Os crentes se debatem, falam mal uns dos outros, questionam, brigam. Por que a pessoa vem à igreja para isso? Ela não devia fazer isso aí. Isso é crime, isso aí é como é que eu vou dizer assim, uma afronta, né? Uma afronta ao Espírito Santo. Esse crente pode arruinar todo um culto, você sabe, e ficar responsável no juízo por responder um pecado, né? Então, nós estamos ensinando isso aí profundamente para que as pessoas se acordem. Os cultos é uma fraternidade, o culto é um amor, não importa quem está errado, quem está certo, é uma igreja misturada.
E o caminho do véu adentro é o caminho para o eleito, não é? É para aquele que está seguindo o caminho para o véu adentro. Não é para a igreja local. A igreja local não é a noiva. A noiva é o eleito que vai saindo e vai produzindo o fruto da árvore noiva e saindo, né? E vai formando a árvore noiva onde? Atrás do véu, na glória da Shekinah. E ali ele produz, ali ele brota, o profeta diz que ele entra morto, e ele brota, né? Traz o broto e traz o fruto, né? Atrás do véu. O eleito é isso. Entende? Na igreja nós vamos ver muita decepção, muita coisa errada na igreja, né? Mas atrás da noiva, o eleito vai se corrigir e ele vai produzir o fruto lá no seu lugar certo. E aqui na igreja, por exemplo, o eleito ele é um sacerdócio. Ele é aquela pessoa que é um sacerdote para ministrar aquela pessoa errada, né? Então, aí é onde nós vamos vendo assim, ó, que está faltando, a senhora falou uma coisa certa, está faltando muita coisa, assim. Mas vai chegar. Está chegando para o eleito. Amém, glória a Deus. A senhora não vai ver isso na congregação, a senhora vai ver no eleito, no indivíduo. Se algum pastor pensa que ele vai aprontar uma igreja local para Cristo, ele está enganado. O eleito, sim. Olha aqui. Então o que ele trouxe? Ele tirou o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, bondade, mansidão, fé, paciência, correto? No Espírito Santo. Agora 9 dons espirituais com 9 frutos da árvore, assim sucessivamente, foi tirado. Né? Enquanto a pessoa não nasce, ela não entra, por exemplo, ao nascimento, ela é uma pessoa que está na igreja local. Variável, né? Variável, perfeitamente. Obrigado. Variável. Então, ela muda a qualquer momento. É uma vida estável, uma vida que muda a qualquer momento. Mas deixe esse homem nascer, essa mulher nascer, deixa ela ter o Espírito Santo, deixa ela pisar atrás do véu. Oh, irmão. Ela vai enxergar uma pessoa errada, o que ela vai fazer? Orar, vai amar. E eu tenho que entender uma Colocar no coisa lugar aqui, ó. Uma coisa eu tenho que entender que se Deus me comissionou a fazer uma coisa, eu vou fazer o que me pertence fazer. Entende? E eu vou, por exemplo, pelo menos eu penso assim, né, que a pessoa ela é qualificada numa posição do corpo onde ela desenvolve esse fruto. Né? Desenvolve esse fruto. Agora, o profeta diz que o que desenvolve, por exemplo, os milagres que a senhora está fazendo são os dons da igreja. E ele diz que esses dons, eles entram em operação na pessoa mesmo, entram em operação na atividade mesmo, depois que ela nasce. Depois que ela tem o Espírito Santo, ela passa, então, a executar esses dons. Enquanto ela está sem o dom, ela é uma pessoa variável. Ela pode orar por uma pessoa, ficar curada, né? Orar por outra não fica porque ela... Vamos dizer assim, ó. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo para vocês. Ela sendo uma pessoa variável, o que acontece? Ela vai ali, ora, tem o dom. Naquele dia, ela está muito bem com Deus. Né? Ela vai ali, ora pela pessoa, ficou curada. Depois ela vai lá, ora por outra, ficou curada. Por quê? Porque ela usou a sua língua, alguma coisa errada, ou praticou coisa errada, entristeceu. E o Espírito Santo não operou mais nela. Mas uma pessoa que é nascida, ela tem atividade, aquilo ali. A todo momento Deus pode usar ela. Glória a Deus. Entende? E nós não fizemos milagres, por exemplo, assim, por nossa vontade, né? Vocês podem ver que o irmão Brana que tinha um dom, né? Ele tinha que suplicar a Deus certas coisas. Então não é uma coisa liberal, né? Mas nós chegaremos lá
Até onde eu vejo, a adoção plena vai colocar a noiva em ação. Glória a Deus. Né? Aguardando esse dia. E assim também, vovó, eu creio assim que nós estamos vivendo no amadurecimento do fruto, né? Sim. Nós estamos na era do amadurecimento, né, João? Do fruto. Sim, é Porque lá em Pentecoste, a árvore brotou. E depois do broto vem o quê? Pois é, veio o fruto. Não, A vem flor. a flor, E depois vem o o fruto. fruto. Então nós temos viver, isso é etapas da noiva. Etapas que nós temos passado. Agora nós temos na etapa de amadurecimento do grão eleito. Amém. Não é assim, ó. Não precisa assim. A maior identificação que eu creio que é nessa era é a vida. Não existe outra. Os frutos, como a palavra diz, pelos frutos Conhecereis. nós temos que desenvolver sem nenhum esforço. Isso se desenvolve em nós, sem nós mesmos nem perceber. Isso assim, ó, não precisa nós buscar, nós chorar, isso está em nós. E isso vai se desenrolando da maneira que nós vamos crescendo espiritualmente, nos aperfeiçoando na palavra, isso vai crescendo dentro de nós. Esses frutos vão amadurecendo. Aonde o que vem o quê? Que eu vejo nessa era tanta coisa. É muita falta de sinceridade umas pessoas com as outras. Eu sou uma pessoa muito, talvez até ninguém muito me entenda. Eu sou uma pessoa muito sincera naquilo que eu sou. Se eu estou com alguma coisa, eu falei, eu pensei, eu estou com a irmã Lígia, eu chego nela e falo. É falta de sinceridade uns com os outros, sabermos que somos irmãos, não é pessoas de fora. Nós somos irmãos e nós temos que chegar a essa compreensão. Nós temos que entender os outros, agora nem todos nos entenderão. Isso eu sempre estou falando. Nós teremos que entender os errados, aqueles que dizem algo contra nós. Agora, não podemos obrigar a nos entenderem, porque as pessoas não pensam igual a nós, nem vivem e nem têm altura para nos... Esse é o meu ponto de vista, não é o meu ponto de vista que eu vivo. Né? Aí, assim, é uma vida vivida, é o fruto amadurecendo. E aí, irmão, nessa linha de pensamento, dentro desse assunto, a irmã Deolindo chega a fazer uma pergunta, né? E é uma observação, né? Que ele pergunta porque ele afirma assim, ó. Minha pergunta é: por que não existe amor na maioria dos irmãos? Então, aqui a irmã Deolindo observa que não existe amor na maioria dos irmãos. Aí ele pergunta: por que não há O amor? amor não é criado por nós mesmos. Aí vamos pensar um pouco. Lindo, você nunca vai ver amor expressado numa congregação local. Não existe. O eleito é o que expressa os frutos dessa árvore noiva. A igreja local, eu tenho falado isso, amor não é dar uma sacola para alguém de comida, amor não é uma roupa. Amor é uma vida produzindo fruto dentro de você naquilo que eu estou falando. Você viu a pessoa errada, está aqui, ó. Quer ver? Hebreus 5. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, a noiva se tornou sacerdócio do Deus Altíssimo. Em vez dela falar mal de uma pessoa, em vez dela produzir um fruto errado, ela ora pela pessoa.
Porque o que vai aparecer lá diante de Deus é a oração sincera de um eleito. Certeza. Né? Amor, nós vivemos na igreja local, irmão Deolindo, no amor fraternal. O amor fraternal ainda é hipócrita. Entende? Uma pessoa pode amar pela manhã, dizer que ama. Eu posso dizer para o irmão Décio, eu lhe amo. E à tarde o irmão Décio me arruma uma lá contra mim. Pronto. Acabou o amor. Que amor era esse? Terminou o amor ali. Então, o amor ágape é o amor que se coloca no lugar do errado. Amém, meu filho. Glória a Deus. Amém. Está entendendo? Esse é o amor. Você vai ver muito poucos disso aí. Muito poucos. Porque no arrebatamento são muito, muito poucos. É um fechamento o arrebatamento. Fechamento é Cristo vivendo no homem. Então você vai, ó, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade. Amor fraternal é o amor que a gente vive no companheirismo da igreja. Foi onde a lagarta tirou esse companheirismo. Está entendendo? Então, o amor ágape é o amor que fecha o eleito atrás do véu no novo nascimento. Amém. Entende? Aí o eleito vai produzir um sacerdócio de intercessão por aquele bêbado que está lá na mesa. E você acha que a igreja local está cheia de pessoas erradas. Entende? Por isso que, né, irmão Deolindo, está faltando, na verdade, o amor. Né? Por quê? Porque o amor hoje, o amor não é uma coisa que você vê nas pessoas. É a pessoa que expressa esse amor. É uma atitude. Né? Então, olha aqui. Vamos aqui para nós entender isso. Eu acredito que está aqui no livro de Pedro, né? Eu posso colocar para vocês aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui, irmão Deolindo, vou deixar essa escritura com o senhor. O senhor vai analisando o que eu estou falando. Cada dia que eu pego uma mensagem que chega nas minhas mãos, eu vejo que eu estou falando isso aqui, eu vejo entre linhas ali. Da onde é extraído esse amor, da onde é extraída a fraternidade fraternal, é aquela que você, né, tem amor pela pessoa. Né? E não muda, não muda. Como que eu disse assim, uma pessoa ainda na igreja, ela pode amar pela manhã e odiar pela tarde. Ela não tem estrutura, não tem sustento para sustentar aquilo nela. Ela tem que nascer. Jesus disse, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, veja, para que, se nós pensar que nós vamos ver amor na igreja local, estamos errados, não vamos conseguir nunca. Não tem amor. Amor sincero, amor perfeito, amor ágape é só no eleito. O profeta pode ter uma igreja de 1000 membros e pode ter 10 ali só dentro, que expressam esse fruto, que têm esse fruto, que carregam esse fruto com eles. O senhor entende que atrás do véu não foi varas que foram colocadas. Olha aqui, você tem que notar que a linha da palavra é uma coisa fina. Foi colocada uma vara do sacerdócio, do sacerdote, e floresceu. Numa noite, uma vara seca de amêndoa foi colocada, ela brotou, floresceu e produziu fruto. No outro dia tinha amêndoa. Então veja aqui que o eleito, nas suas etapas, ele vai falhando, mas até que um dia ele nasce. E quando ele nasce, ele passa para o outro lado. Ele não está mais na igreja local, ele está atrás do véu. Ele senta com os irmãos na igreja, come a mesma profeta, se ele tem o mesmo pastor, o errado tem o mesmo pastor que ele tem. Ele nasceu e o outro não nasceu. Porque isso é uma causa
É uma causa de eleição, predestinação. Né? Ele disse, na noiva estará só os nascidos de novo, e o batismo do Espírito Santo é para o eleito. Fora do eleito não vai haver. Ele vai receber visitações, vai se alegrar, vai gritar, vai pular no meio da congregação. E aí? Isso não é Espírito Santo. Espírito Santo é uma vida, é fruto. Olha aqui, veja que eu volto de novo a falar sobre sacerdócio. Nós somos sacerdócios do Deus Altíssimo. Tá vendo? Se alguém não tem amor, nós temos que expressar esse amor por ele. Um dia vai aparecer lá, você orando por esse irmão errado, você vai ter um galardão com isso. Olha aqui, o que está aqui, ó. Mas vós sois a geração eleita. Olha que geração eleita. Semente de Abraão. Elegida. Ó, sacerdócio real da família. Vós, ele não está falando que eu, que sou pastor da igreja, que sou sacerdote. O eleito, todo eleito nascido é um sacerdote que está ministrando orações, diz o profeta, por os errados. Amém. É? Muito boa a pergunta do irmão de Olinda, né? Gostei. O que gerou aqui? Parece às vezes para a gente assim que é uma pergunta, né, simples, mas ela tem profundidade. Isso é muito bom a gente falar essas coisas aqui, ó. Então, nação santa, povo adquirido, povo, os sacerdócios da noiva, os eleitos são povo adquirido. Olha, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que disse o irmão Brana, a estatura de um homem perfeito. Ele faz 10 anos que eu prego aqui e alguém me reclama. Irmão Brana, tem gente cortando o cabelo. Tem mulher cortando o cabelo. E será que é diferente o pecado de cortar o cabelo para qualquer outro pecado? Não é. É o mesmo pecado, é a mesma desobediência. É a mesma incredulidade que a pessoa praticou. É? E ele disse, se você tiver algo que me ajude, além do que eu estou pregando, me ajude. Porque eu estou fazendo aquilo que eu vejo nas Escrituras para ajudar essas pessoas. É? Aí ele diz assim para esse doente, fique aí na igreja, fique na hospedaria. Mesmo errado, fique ali, ó, fique ali ouvindo os cultos. Fique ali até que um dia o Espírito Santo tirará você dessa situação. Ou não tira, porque afinal de contas isso depende da eleição. Também tem isso. Depende da eleição. Então, entenda que esse é o tempo de nós usar a piedade, que é se colocar no lugar do outro. Como eu digo assim, ó, nós temos falado muito aqui nas escolas, por exemplo, lá está o átrio lá fora, as pessoas estão misturadas lá fora. O senhor acha que uma pessoa que está na congregação aqui, ela está misturada, irmão, porque ela não veio para trás do véu. Ela vem para os cultos, ela salta, ela pula, ela faz Pentecoste, mas na hora que for preciso produzir esse fruto, será um fruto, viu? Murcho, sem vida. Né? Então, é um assunto longo para a gente explicar isso aqui, mas vocês estão notando que agora a noiva, por exemplo, essa árvore restaurada, ela é o sacerdócio que intercede, né, que ministra as pessoas. O profeta diz, qual é o outro caminho que você tem para mostrar para uma pessoa que não, vou dizer assim, que não expressa amor por você? Expressa amor para ela. Sim, com certeza. Ele é o sacerdócio. Ele não pode falhar com ela agora, ela pode falhar contigo. Tu não pode falhar com ela. É um jugo, né? É um jugo. Nós, Então, ninguém nos entende. aí você vai lá,
conversa com ela, ele diz, põe o braço por cima dela, tem amor por ela, né? Dialoga com ela e diz, irmão, tem um lugar melhor para você. Quem faz isso? Eu pergunto, quem faz isso? Aquele que está morto, né? Aquele que morreu. Aquele que não é mais afrontado, né? Ele não é mais afrontado. Ele é afrontado, mas ele não afronta. E amar essa temos, que recompensa temos. Agora vem assim a questão de, tipo assim, a pessoa, mesmo errada, eu também acredito, se comete tá com algum problema e tal, tem que estar na igreja, que ali é que se conserta. Aí eu venho lembrar de um episódio, né? Que a arca, Davi trouxe a arca lá, estava nos filisteus e tal, e estavam os sacerdotes conduzindo a arca. Porém, a arca foi balançar e aí alguém que não era sacerdote foi segurar a arca e morreu. Estava ali, tipo, na congregação, se alegrando, festejando, mas foi fazer uma coisa que não era para ele fazer, né? Aí eu fico pensando que que a pessoa que está na igreja local, ali, em comunhão com as pessoas, em comunhão não é de ser, em fraternidade, né? Ela está ali, mas eu penso também, pastor, que essa questão do sacerdócio é muito séria. Você não pode fazer uma coisa para o Senhor se você não foi chamado, que você traz problemas para você. Não é que o irmão não amou, né? Não é que faltou amor. É que naquele tempo, uma arca era a palavra. E a arca hoje é o nosso coração, né? Hoje, ali onde Jesus habita nele. Veja que a arca estava sendo conduzida por uma maneira errada, puxada por animais. E a arca tinha que ser carregada na mão dos levitas. No ombro dos levitas. E Deus, ele sempre cobra, porque ali naquele tempo era dente por dente, olho por olho. Entende? Era a lei. A lei de Deus não podia mexer uma pessoa que não fosse da tribo de Levi, mexer na arca. Então, uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Então, é o caso que nós estamos vendo, por exemplo, hoje, se fosse hoje, não aconteceria mais isso, porque a misericórdia está acima de nossas cabeças, né? Deus hoje não mataria uma pessoa por isso, né? Porque nós saímos da lei e a lei foi julgada em Cristo. Ele teve que julgar a lei no seu próprio corpo para poder nos absolver, né? Então, o desenvolvimento do corpo da noiva, ele é maravilhoso, viu? Agora, o perigo de tudo que eu vejo hoje, por exemplo, assim, ó, que eu estou vendo, uma coisa que eu me cuido muito, é fazer provocações. Às vezes a pessoa não tem aquilo ali para me dar, mas você provocou ela. Você não teve uma conduta para se conduzir com a pessoa, e ela recebe uma afronta. E aquilo ali é o que causa raízes de amargura, maldade, daqui a um pouco não te dá mais o adeus, daqui a um pouco cruza, né? Então, a Bíblia diz que nós não podemos ser provocadores, viu? Criar situações ao ponto, assim, da pessoa ficar odiada. Vendo? Não devemos se meter em negócios alheios. Por exemplo, tem coisas que tem pessoas que se metem demais nas coisas que não pertencem para ela, né? Que a senhora falou aí, né? Vai lá e toca naquilo que não lhe pertence. E o problema disso tudo são essas provocações que surgem. Se todos tivessem um comportamento assim, ó, uma conduta de respeito um com o outro, nós não teríamos problema, nós vamos chegar lá, mas isso é entre os eleitos. Né? Entre os eleitos. Porque é muito perigoso.
Muito perigoso, né? Pra gente mesmo alguma coisa de mal. Aí, porque recebe, né, de volta aquilo que, por exemplo, a pessoa vai se meter no que onde não deve, e aí sai sapecado, né? Ou querer corrigir as pessoas, irmão. O profeta diz um membro não é. Um membro só corrige o outro com amor ágape. Você não tem condição de corrigir uma pessoa se não tiver no amor ágape. Agora é um exercício muito grande, né? A pessoa. Porque se você está sentado na igreja como qualquer outro, você é uma pessoa ainda carnal. Isso é um ministério, né, pastor? Isso é um ministério que a Sim, pessoa assume. claro, é o que eu estou falando, sacerdócio. A noiva está ministrando a palavra. O profeta diz que a única pessoa que ministra na terra é a noiva. A noiva, escute. Não é igreja local, por favor. Por favor, eu tenho feito as pessoas entender isso. Os pastores aprontam uma noiva assim do modo deles. Eu quero ver essa noiva nascida, aprontada. Nascida, aquele eleito. Aquela pessoa nascendo. E é uma coisa assim, pastor, que a gente sente está caminhando, não é as pessoas, mas é o Espírito que está aí, que quer ter tirado o caminho, quer te provocar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não é a pessoa, mas sente que é o Espírito. Porque nós somos os modeladores, né? Por exemplo, assim, vamos dizer assim, que acontece um negócio aí, né, com um irmão, ou 2 irmãos. Vocês têm visto o meu trato, como é que eu faço? Vai tudo para o lugar. Porque afinal de contas, irmão, quando 2 pessoas estão divididas, os 2 estão errados. Isso não adianta questionar, não adianta brigar, Tem 100% para cada dar um, razão para um para outro, né? Isso aí, os 2 estão errados. Os 2 têm que consertar, né? Então, eu acho sim que foi muito boa essa pergunta do irmão de Olindo, que a gente ampliou bastante aqui, né? E vamos entender, por outro lado, que nós estamos pregando por uma igreja local de 3 classes de crente. E desses 3 classes de crente está saindo o eleito para trás do véu. Aleluia! Amém! Os outros vão ficar sentados na igreja quando der o arrebatamento. Irmãos. É verdade. Pelo amor de Deus, vamos compreender isso. Que Deus tenha misericórdia. Então, a Bíblia se cuida de ti mesmo para que não caia. De ti mesmo, ele está falando a respeito de mim. Eu tenho que pôr a minha casa em ordem. Olha, Josué disse, olha, se todos vocês não acreditar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Outro dia alguém falou para mim isso, eu disse, meu amigo, está enganado comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso, nós não podemos ter sentimento faccioso com as pessoas, nós não podemos carregar isso com nós. Hipótese alguma. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pecais. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, eu acho que isso aí tudo assim, o que nós estamos querendo fazer uma igreja local de noiva, isso não tem. O profeta diz que não é vestido comprido, não é cabelo comprido, não é nada que qualifica uma pessoa para o arrebatamento. É o fruto que ela produz pelo novo nascimento. Amém. Deixa eu ler aqui os comentários dos irmãos, pastor. O irmão Adelino traz uma pergunta aqui, mas eu vou fazer os comentários de alguns irmãos aqui dentro desse assunto, né? A irmã Chayana Silveira fala o seguinte: quem julga é o homem, Deus perdoa quando a pessoa se redime e dá outra chance, porque ele é pai, a pessoa é humana e falha, a perfeição somente divina, né? E o irmão Tiago Oliveira também está assistindo, ele fala, aqui ele já traz uma pergunta e depois eu vou também passar do irmão Deolindo. Aí ele fala, somos eleitos antes da fundação do mundo,
porém somos escolhidos pela onisciência de Deus e não pelo seu amor. Nosso livre-arbítrio pode nos tirar da noiva? Não. Ei, glória a Deus! Apesar de mim, irmão Tiago, eu sou eleita, apesar de mim. Irmãos, Glória a Deus! Não existe livre-arbítrio para a noiva. O profeta diz que a noiva foi elegida santa, intocável. Glória a Deus! O O irmão Tiago Oliveira, lá de Santa Tiago Maria. Oliveira. Gente, glória a Deus! Irmão Tiago, essa pergunta sua foi ótima, fiquei feliz. Apesar de mim, nem meu livre-arbítrio me tira, glória a Deus. O eleito não sai da noiva porque a noiva é completa, a senhora entende? Não tem substituto mas para a essa noiva. notícia é excelente. Quando Deus ele elegeu a noiva, elegeu ela completa, é como os membros do meu corpo. Se eu tiro um dedo, eu fico aleijado, eu não sou um homem completo. Aí vão me chamar de quê? 3 dedos, 4 dedos. 4 dedos, 9 dedos. 9 né? dedos. Então, o que é? Quando Deus elegeu a noiva, o profeta diz que ele elegeu para você ser membro da noiva. Né? Você vem através de erros, vem com um carrapicho do mundo, chega aqui, você vai sendo limpo, daqui um pouco cai no seu lugar. Glória a Deus, fiquei feliz, né? Muito feliz. Isso pode durar tempo? Pode durar tempo, sim. O nascimento, ele dura tempo. Agora, o eleito, ele não muda. Viu? Ele não muda. Hipótese alguma. O eleito, ele nasce perfeito. Ei, glória a Deus. Ele nasce perfeito. Gente. Glória a Deus. Aí aqui, mudando já de assunto, o irmão Deolindo traz diz amém, né, para as respostas que o senhor colocou. Ele faz uma pergunta, já é outro assunto aqui. Qual é a diferença entre cura divina e milagre? Sim. Cura divina, irmão Deolindo, é quando a pessoa cura de uma dor no estômago, né? Vamos dizer assim, uma dor física. Milagres são aquilo que está além do como é que eu vou dizer? Milagre é na hora. Né? Na hora. A cura divina. Exatamente, espera. sim. Exatamente. O milagre é uma coisa que se desenvolve na hora, né? Um aleijado, como você viu o irmão Brana fazer. Milagres, cadeirantes que saem das cadeiras. E a cura divina, ela pode ter um caminho ainda para chegar nela. Pastor, nesse caso então, a cura divina, ela pode se processar por um tratamento médico, por remédios, com consultas? Pode. Glória a Deus de novo. O profeta diz que Deus cura através da medicina. Amém. Ele diz que quando a sua processa fé não alcança, você vai ao médico, né? Vai ao médico e o médico vai tratar aquilo ali e você tem a ajuda de Deus. Deus ajuda, né? Sim, porque o glória a médico é Deus. um anjo de Deus, né? Amém. Você tem a ajuda de Deus. Agora quando a pessoa, por exemplo, né, ela negligencia isso, é que muitas pessoas têm por entra pelo fanatismo. Eu não vou no médico porque eu não vou tomar remédio. Sou cristão. E o cristão pode ser curado de um câncer agora e daqui a 3 meses voltar outro câncer. Por que Deus levantou a serpente de bronze no deserto? Símbolo da medicina. Que olhavam para a serpente, né? Ficavam curados. Sim, Um símbolo o pecado da julgado. O pecado julgado. Muitas das vezes, irmã, aqui tinha um caminho para nós entrar também, né? Porque muitas das vezes a doença é o pecado. A desobediência. Né? O profeta diz que você pode gerar um câncer através daquilo ali, né? Porque Deus sabe se você se arrependeu ou não. Você diz, eu fui lá e confessei, mas eu não sei se você foi perdoado. Viu? Porque a confissão é com lágrimas. A confissão é uma coisa que você vem com desejo, você vê livre daquilo, né? Agora, quando você chega, irmão, me desculpa que eu errei com o senhor. Isso não é um perdão, é uma desculpa que você pediu. Perdão, o profeta diz que une os dois. Se a pessoa não está com vontade de chorar, está arrependida. Une os dois.
Mas isso é o mensageiro que falou. Pois não é, que eu estou questione dizendo. comigo. Eu não estou questionando, eu estou O perguntando. mensageiro, Montblanc, que o arrependimento é com lágrimas. Está na mensagem isso aí. Entende? Agora, eu não sei o que ele quis dizer com isso, só que eu li na mensagem que ele diz que o arrependimento é com lágrimas. Tipo um quebrantamento, Um né? quebrantamento. É como ele diz assim, ele diz que tem coisas assim, ó, que gera polêmica, por exemplo, assim, como, vamos dizer assim, você chegar a dizer para uma pessoa assim, eu não gosto de você. Isso é uma confissão. Ele disse, você tem que ir lá e dizer para a pessoa que você não gosta, porque afinal de contas, aquele espírito vai deixar ambos, eles podem se abraçar e serem irmãos. Aquilo vai sair, não é? Porque não adianta sentar na igreja olhando assim, aquele irmão ali, esse aqui eu gosto mais, aquele eu gosto mais, aquele ali não. Que tipo de crente é este? Hein? E vai se assentar gostando de um e não gostando do outro. Então isso está errado. Isso está errado. Né? O profeta também fala que a gente pode adoecer para que Deus seja glorificado naquilo. Ele disse que a pessoa pode estar rebelde e Deus trazer ele, permitir que Deus não adoece seus filhos, permitir uma doença para ele se quebrar e vir. Ele disse, mas Deus não adoece seus filhos. Então, às vezes ele permite para provar nossa fé também, para ver o que nós vamos fazer diante daquela situação. Isso aí eu tenho muita experiência em mim, porque eu já vivi tudo isso aí. Então, assim, eu tenho certeza que muitas vezes Deus nos provando, permitindo a doença para nos provar, para ver até onde nós vamos. Glória a Deus. Fé. E outras vezes, não. Outras vezes o profeta diz que Deus deixa Satanás usar o chicote para trazer um filho de volta para casa dele. Então, verdade. Tem várias coisas da cura, vários jeitos de Deus agir. Mas fica esclarecido que cura divina não é milagre. O milagre é instantâneo, é na hora, milagre. E cura divina se processa, né? Glória a Deus, o profeta fala mesmo. E aqui, pastor, o irmão Jefferson, ele traz uma questão, eu acredito que tem a ver com aquela pregação de ter a mente de Cristo, que o senhor pregou outro dia. Ele fala assim, na questão de Deus ser os nossos olhos, nossas ações e nossos pensamentos, adquirimos só quando recebemos o Espírito Santo? O controle. Sim, é que ele aqui, na questão de Deus ser os nossos olhos, nossas ações e nossos pensamentos, né? Quando Deus está no controle dos nossos olhos, nossos pensamentos, nossas ações. Mente de Cristo. Aí, naquela pregação que o senhor falou, porque nós temos a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Quando nós chegamos a ter a mente de Cristo, nós temos a natureza dele. Aí ele pergunta, é só quando recebemos o Espírito Santo? Não, isso é um domínio próprio, né? A pessoa ele pode ser livre disso, entende? Agir cada vez que chega, ele pode renegar isso na santificação, na etapa da santificação, ele está livre disso. Só que ele tem que preencher aquilo ali. Se ele não preencher, é um tempo, aquele espírito volta de novo. Porque a casa foi limpa, a serpente saiu, a natureza da semente da serpente saiu dali. Aquela serpente saiu. Então, o que aconteceu? Mas não ficou a pomba e não ficou a serpente, ficou uma casa limpa. Então, durante esse tempo aí, aquele espírito pode voltar. Entende? Não. Então, por isso que a pessoa que é santificada, ela tem que tratar de ter o Espírito Santo. Porque o que barra, o que nos faz olhar com os olhos de Cristo, fazer as ações de Cristo, é um novo nascimento, batismo do Espírito Santo. Isso é o que muda. Amém.
Então, não sei se algum irmão quer colocar ainda alguma pergunta nesses minutinhos que restam. Senão a gente pode ir encerrando por aqui. Eu gostei muito de hoje, viu? Assuntos muito Foi ótimo, profundos, né? Ótimo. Glória a Deus. Eu Ótimo fiquei mesmo. muito feliz. Na verdade, sim, tem coisas assim que a gente não se pode falar, como eu digo assim, por exemplo, esse assunto de cura divina, tem muita coisa aí, milagre, cura divina, que o irmão Brano explica, e nós teríamos uma escola para falar sobre isso. Vocês lembram daquele caso? Trouxeram aquela pessoa para o irmão Brana orar, e o irmão Brana mandou ela sair no outro dia pela cidade. Vocês certamente já leram isso? Você vai encontrar uma senhora com terno marrom, e essa senhora vai indicar um médico, e esse médico vai tratar desse menino e ele vai ficar curado. E ela saiu disse, você saia que você vai encontrar. Quando ela encontrou essa pessoa, ela se lembrou do que o profeta tinha falado. Aí ela perguntou o que o menino tinha. Ela falou, mas eu conheço um médico que pode fazer alguma coisa. Deu o endereço, tudo, levou lá, o médico operou o menino ficou bom. Glória a Deus. Então, Deus através da medicina. Parece que o irmão Brana disse que se ele orasse, ela não ia ter fé para... É uma coisa assim, eu só sei dizer que ele mandou enviar para uma mulher de terno Então, marrom. ele fez ela ter fé para... Isso, que Para aquele alcançar a médico... cura do menino. Pra Que alcançar. coisa boa. Então, assim, eu sempre creio assim, se não existisse a cura, os médicos não fariam alguma coisa, por que existia médico então? Né? O médico não cura, mas Deus cura através da medicina. Quando eu vou no médico, eu creio nisso. Ele cura. Os remédios não são feitos da natureza? Todos. Na verdade, que hoje muitas coisas não se confirmam, que as pessoas elas não vão preparadas ao médico, né? Com a oração, com a direção de Deus. O Brano diz assim, se você vai fazer uma cirurgia, ou seja onde for, uma consulta, você tem que pedir a Deus que o anjo esteja escrevendo ali, pegando a mão do médico e fazendo a receita. Entende? Então, por isso que eu digo para vocês assim, tem coisas assim, é a conduta da pessoa, que leva ela a ser vitorioso. É a conduta. É aquilo que eu estou dizendo para vocês. Orar para depois executar. Agir. O irmão Brano diz, ele disse assim, ai do povo se não fossem os médicos, né? Claro, ele disse, tem charlatão, em todo lugar existe charlatão. Tem aquele médico que você vai lá, te dá um melhorado, diz assim, vai para casa, né? Ele quer ser bem livre de você. Agora, aquele médico vai diagnosticar o caso, que vai chegar a um ponto de pôr fim naquilo ali. Esse é um médico vindicado por Deus, né? Uma cirurgia. O médico faz a parte dele, corta, mas quem é que reconstrói os tecidos? É Deus. Então não adianta, é Deus em tudo. Então eu agradeço vocês, irmãos, que me suportaram na minha loucura. Tá? Isso é a minha loucura. É a loucura que cura, né? Que cura. Mas, viu, irmãos? Irmão Diolino, muito obrigado pela pergunta, viu? Foi muito edificante. Quanto ajudou a esclarecer pessoas nessa noite, né? O irmão Tiago, Santa Maria, teve uma pergunta, que é mais uma Ernestina, né? Todas foram perguntas maravilhosas que ajudou outros, né? Então, que benção. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz com vocês, meu povo, né? Eu tenho um amor muito grande por vocês, né? E sei que um dia desses nós vamos sair daqui. Amém, glória a Deus. Com essa mensagem que está no meu coração aqui, eu vou sair daqui. Estamos esperando. Eu sei. Né? E cada um de nós está lutando por isso, então eu acho que nós temos que ir tirando as nossas indiferenças, né? Você chegar lá. Né? E amando. Né?
Então, Deus abençoe vocês, a todos, muito obrigado, viu, pela colaboração nessa noite, né? Voltamos aqui quando? Terça, né? Quinta. Ah, não. Perguntas e respostas, próxima terça. Terça. E quinta-feira temos a nossa live normal. Mas vocês podem mandar perguntas também, né? Sempre um intervalozinho no fim, a gente pode ajudar vocês. Às vezes não entendeu bem o assunto, né? Pode ampliar alguma coisa que você não entendeu, não compreendeu. Tudo isso aí, eu não queria assim que eu falasse coisa que deixasse dúvida nas pessoas. Isso é muito ruim, né? E não custa tirar dúvida. Não custa. Né? E assim, Né? para fechar aqui dos comentários que tivemos aqui, a irmã Zedeni, eu até me atrevi a escrever alguma coisa aqui, mas aí só para confirmar. Pastor João, me perdoe se eu estiver errada, mas eu penso que o livre-arbítrio não é para a noiva. Foi Não. isso mesmo que o senhor disse, né? Ah. Ela já está predestinada por eleição a Pronto, crer em pronto. toda a palavra de Deus. Respondeu Ela a já está pergunta, salva né? por predestinação. Respondeu. Aí eu comentei assim, a senhora está certa, irmã. Foi isso mesmo que o pastor falou. Perfeito, Né? perfeito. E o irmão Jefferson trouxe assim um comentário. E quando Deus está no controle de nossos olhos, ações e pensamentos, ainda assim vemos coisas erradas nos outros? Ou somente quando adquirimos o Espírito Santo? Nós batizados com o Espírito Santo, irmão Jéssica, não estamos Preocupados com não isso. estamos isentos da tentação. A mente do homem é um campo de batalha. Satanás chega, mas cada vez que ele chega, você tem uma força de dentro do sexto sentido que empurra ele para fora, né? Não aceito Amém. isso. Glória a Deus. Está resolvido. Está resolvido. Tá? Não, e ver a gente vê. Mas tem olho para ver, vê, mas não fala e nem nada, vai orar. E ora e espanta certeza. assim, não deixa pousar, Com né? certeza. Quem é que não tem olho que não vê? Tem aquele ditado, tu não pode evitar que os passarinhos passem na tua cabeça, mas tu pode evitar aquele passarinho na tua cabeça. É bem assim. Na verdade, como eu expliquei, eu vejo muitas pessoas assim, ó, que eles têm uma aparência de santidade. E são pessoas misturadas com o mundo, é jogo, é não sei o que mais, é mistura daqui, mistura dali, né? O mundo está dentro deles. Como que você vai levar, como que você vai identificar que essa pessoa é um eleito por arrebatamento? O eleito por arrebatamento ele é uma pessoa completamente livre, livre do mundo, né? Livre das coisas do mundo, ele não tem gosto mais por aquilo ali. Né? Amém. Tá bem? Só para encerrar. Então Tá bem? vamos obrigada, né, a todos os irmãos que estiveram presentes. Chegamos até 24 aqui, agora Opa, tem que 21. bom. 25 aparelhos conectados. Chegamos a ter 25, né? Que um aparelho nunca tem realmente uma pessoa tem outra ali assistindo. Isso é muito bom, prova que os irmãos estão buscando, né, melhorar, todo mundo Sim, buscando melhorar. certeza. E eu creio que esse dia vai chegar, da gente ter adoção plena, e o nosso caminho é esse, tá ouvindo Perfeito. as pregações com o pastor que Deus nos deu para nos ajudar, né? E eu sempre digo, irmãos, cada dia eu digo para mim mesma, eu pago a minha conta e não tenho nada a ver com a conta do outro. Quem faz, pague. Eu não tenho nada que está falando da conta do outro. Cada um paga a sua conta, né? Cada um para a sua Hoje, irmãos, Não. vocês sabem que o Paga pior sua conta, mulher, caminho se que eu tô pagando. existe hoje, que as pessoas vão responder em juízo, é essa internet. É verdade. Isso aí. Essa internet, as pessoas colocam nessa internet aí que se comprometem. E Viu? Isso aí é um crime. Isso é crime. Escandaliza Deus vai também. cobrar isso aí, pode ter certeza. Isso aí é horror. Ele diz que Deus vai julgar as pessoas pelas palavras. Isso aí são coisas assim, ó, que muitas coisas geram ódio na internet. A internet virou, como se diz assim, uma geradora de ódio, né? Destrói família. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O melhor é fazer como eu faço, eu não uso. E Não assim uso. não usa a E se internet tem pra dar internet, diretas, por favor, use só nas coisas certas, né? Use só nas pra coisas dar que... chá. Porque, né? Ninguém está doente para tomar chá. Eu acho Chega que em isso casa. aí, irmão, é muito ruim, viu? Por favor, eu vou pregar uma mensagem um dia desse com muito amor no isso púlpito. que eu Eu vou não pedir sei. por amor de Deus. é Viu? complicado.
que não só meu povo, porque não é só meu povo que me ouve, né? Muita gente por aí também aplaude, né? Que preciso ouvir isso. Porque, olha, irmão, é muito fácil você descarregar um sentimento na internet. Meu Deus, irmão. Isso vai afetar, né? Vai afetar aquela pessoa, vai criar um ódio, uma raiz de amargura, e vai ser muito triste, muito magoante, muito horrível isso, pessoas né? que até nem conhecem essa pessoa. E o problema é lá no juízo, né? Lá no juízo que a pessoa vai ter que responder por isso. Eu acho, como eu digo assim, é um aparelho tão bom, uma coisa tão boa, um desenvolvimento tão bom que a ciência nos deu, Deus está nos permitindo falar aqui, né? Quanto temos ajudado as pessoas, né? Então eu acho assim que nós temos que se conscientizar aqui na internet. Hoje eu vi uma irmã ali na São Gabriela, irmã Lucinha, né? Parabéns, irmã Lucinha, se ela estava aí, não sei se ela estava aí, né? O que a Nora está fazendo. Uma mensagem no peito assim, isso me transformou, me mudou. Olha aí, irmãos. A Nora fazendo isso. Então por que as pessoas não se ocupam de fazer esse tipo de coisa, esse tipo aqui, ó, com a internet? Mostrar a mensagem do irmão Branco, divulgar para o mundo todo, porque você vai no mundo todo com isso. Uma mensagem do púlpito aqui, ó. Isso me mudou a minha vida. Olha, irmã. Irmã Nora, parabéns. Isso está atingindo outros. Que coisa linda isso. Isso é maravilhoso, né, Modéstia? É muito maravilhoso. Isso aí. Tem tantas coisas que a gente pode divulgar. Eu não uso isso, mas peço por que vocês divulguem. Pegue essa mensagem. O profeta disse para buscar um eleito, você faça tudo, grite, pule. Né? Por que às vezes eu estou dizendo para a igreja assim, irmãos, cantem. Quantidade de gente fica sabendo. Eu gosto que a igreja cante, porque atrai as pessoas lá fora. Outro dia uma pessoa me disse assim, olha como estava lindo aquele culto ali de manhã. É esse o problema. Né? Não é o falar, é responder. Então, ele diz que nós temos que chamar a atenção do pecador, né? Por que não manda tem um amigo lá longe assim, irmão, o meu amigo descobriu uma coisa aqui que pode te ajudar também. Manda um recadinho assim, uma mensagem para ele. Verdade. Esse culto me ajudou, manda um Isso. Ouça também, meu isso. amigo, lembrei de ti. Ouvi, lembrei Então, de você. tanta coisa que pode ser feita, irmão, tanta coisa. Compartilha a mensagem. Tanta coisa. Então, eu vejo tanta discussão de pessoas que vai... Eu vi um pastor falar uma coisa uma vez que me preocupou, sabe? Ele já morreu, ele está na glória, né? Ele disse assim, no final dos tempos vai haver muitas pessoas tendo que viajar para acertar uma palavra errada. Viu? Muitas viagens. Então, vou pedir ao pastor João Rosa para encerrar essa live. Obrigado aos irmãos que estiveram conosco. Obrigada, pastor João Rosa. Obrigado, irmãos, por tudo. Meu Deus abençoe. Obrigado. Querido Pai Celestial, Deus, eu estou aleluia. Feliz, Senhor. Meu coração está transbordando Aleluia, Deus. por saber, Pai querido, que tantas pessoas ouviram nessa noite. Amém, Deus. E também compartilharam aqui conosco nas perguntas. Amém, eu fico muito grato a Deus. Amém, Pai. Espero que na próxima, Senhor, nós estejamos melhores ainda. Eu sei que esse ambiente está puro aqui, Senhor. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Sei que o Senhor se agradou disso também. Amém. E que isso possa atingir as pessoas lá fora, onde estão ligados. E ajuda a igreja toda, teus filhos, Senhor, que chegamos ao ponto, Senhor, ao ponto de dizer, Pai, tudo é possível àquele que crê. No nome de Jesus Cristo, meu Pai Santo, eu peço a tua bênção para a tua glória. Amém. Irmãos, então, nossos cultos também, né? Bom, já lembrando os irmãos que domingo à noite tem culto, né? Vai ter culto, a porta da igreja vai estar aberta lá, tá? Vocês se dirijam para o culto, né? Que vai haver culto na igreja domingo à noite. Escola não vai ser possível, né? Nós estamos fora, né? Nós vamos estar em outra cidade aí, mas
à noite vai ter culto, tá bem? Tá bom? Tá bom. Amém. Amém, minha querida, é isso mesmo. Amém. Agora